Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a equipe, a toda, grupo, a toda a família FEAL que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você. Muito bem, eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia, ele, você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão, amigo Nando. Olá a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, nesse encontro que espero ser um encontro assim, ilustrativo e enriquecedor. Vamos lá, Nando. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e um capítulo quinto. Se você tiver aí com seu exemplar, busca lá, capítulo quinto. Vamos lá em Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o capítulo. E vamos lá aos tormentos voluntários, que está no capítulo 23. Pois o tema de hoje aqui é Em Busca da Felicidade. Isso mesmo. No Evangelho, nesse ponto que nós colocamos aí, eu vou ler aqui um parágrafo que diz assim, ó: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma. Toninho, não é fácil não. A gente muitas vezes ancora, né, nossa felicidade em coisas que só são assim, prazeres, vamos dizer assim, passageiros. Isso, Nando. O nosso tema de hoje, acho que é esse mesmo, né, Nando? Em busca da felicidade. Olha, vamos pensar assim. A gente vive em busca da felicidade, mas há quanto tempo o homem vive em busca do paraíso? Vamos fazer uma analogia? Nossa, eu quero viver no paraíso. Ou seja, a gente confunde um pouquinho as coisas, né? Essa busca da felicidade, essa busca do paraíso, são buscas eternas nossas. Por quê? De alguma maneira isso nos movimenta. Isso é importante, né? Mas olha só, durante muito tempo era importante, a felicidade estava no ter as coisas. E hoje ainda, muita gente, a maioria ainda tem essa coisa de ter as coisas. Posse, né? Posse, né? Com o tempo, com o advento da filosofia, a felicidade passou a ser alguma coisa melhor.
Quando eu sou melhor, quando eu sou mais assertivo, quando eu sou melhor, quando eu estou melhorando, quando eu estou desenvolvendo, eu sou um ser mais grato, por exemplo, né? É melhor. Hoje em dia, a felicidade está no parecer. E quem está no rádio, eu vou falar, ó, parecer. O que é parecer? É aparecer nas redes, né? Eu estou mostrando um celular aqui para o Nando, né? E mostrando o celular que é assim, parecer feliz, né? Eu estou mostrando um celular como se a gente estivesse fazendo aquela famosa foto para colocar no Facebook, né? A selfie, né? A selfie, exatamente, a selfie, né, Nando? Então, é parecer. A gente olha as redes sociais e todo mundo olha e as pessoas aparecem tão felizes. O mundo parece maravilhoso na vida dessas pessoas, como se elas não tivessem dificuldades, desafios, né? Eu sempre falo assim, né, Nando? Ai, o quintal do meu vizinho é tão bonito, o gramado é tão lindo. Só que você vai ver, o gramado é artificial. Ah, mas a família da minha vizinha aqui, da não sei quem, é uma família maravilhosa. Lembra daquela propaganda propaganda de margarina, Nando? A gente falava assim, família coração. Era de uma marca de margarina, né? Acho que é a Doriana. Que todo mundo era bonitinho. As crianças arrumadinhas, bonitinho. O marido ajudando na cozinha. Tudo, né? Aquela coisa perfeita, né? Como se existisse um padrão onde todo dia as pessoas fossem desse jeito, né? Então, uma coisa, as pessoas ficam buscando o quê? Imitar essas pessoas. Imitar aquela artista, por exemplo, que aparentemente é feliz e tem um determinado corpo. Ai, ela é feliz, eu vou ter o corpo igual dela. Ah, fulano lá, ele ganhou, ele é feliz porque ele tem fama, por exemplo, né? Eu vou buscar fama, né? E outras coisas mais também, né? Pega sempre os 4 P's, né? Que é posse, prazer, prestígio e poder. Né? A gente pensa que essas 4 coisas vão levar a gente à felicidade. Ó. O poder de ser superior, o prazer, que o Nando já deu um toque, o prestígio e a posse, que são as coisas. O prazer, muita gente confunde felicidade com o quê? Com prazer. É um prazer momentâneo. Por exemplo, ó, eu vou comer uma feijoada no sábado. Aquela feijoada caprichada, com torresmo, tudo não sei o quê, né? Aí você fala assim, ai, que felicidade. Não, não é felicidade. É um prazer momentâneo. Tanto é que isso passa. Passa porque daqui a pouco te dá um desarranjo intestinal, porque você comeu demais, você começa a falar, não devia ter comido aquilo, nossa, está me pesando no estômago. O que era alegria, o que era prazer no momento, passa a ser o quê? Um descontrole. E muitas vezes a gente confunde o que a gente chama de infelicidade com contrariedade. Quando a gente é contrariado, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se sente o quê? Infeliz. Por exemplo, se eu fiz de tudo para meu filho, estudar, fazer, sei lá, engenharia, medicina, alguma coisa assim, e ele vai fazer uma outra profissão, ele quer jogar futebol, ou quer ser tocador de violão, né? Por exemplo, eu estou contrariado, eu estou infeliz. Não, pessoal, isso não é infelicidade. O irmão José, que escreve através do Bacelli, nós já falamos isso aqui, mas vamos repetir. Ele fala uma coisa muito importante. Infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Vou repetir. Infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Então, olha, a gente confunde felicidade com prazer. E infelicidade com contrariedade. Que tipo de prazer, pessoal? Vamos pensar aqui, Nando, olha, tomar uma cervejinha é um prazer? É um prazer. Mas vou falar uma coisa, ó. Quando a gente sai com os amigos, a felicidade está em estar com os amigos ou em tomar cervejinha? Eu acho que a felicidade é mais ligada ao estar com as pessoas, a conversar, a sair dali com enriquecido de assuntos, de carinho, de afeto, né? Isso fica permanentemente na gente, né? Esse carinho, esse afeto, é uma felicidade, é um estado de felicidade. Agora, por exemplo, o sexo é prazer ou é felicidade? É prazer, é momentâneo, passa também.
Mas olha só o quanto nós buscamos a felicidade. Ó, e sexo é uma coisa boa, normal. Sair com os amigos, tomar uma cervejinha é bom, é normal. Né? Assistir um jogo de futebol, mas é tudo isso é prazer. É tudo coisa passageira. São coisas exteriores. Isso não está dentro da gente. Né? O que está dentro da gente é aquela nossa capacidade, por exemplo, de resiliência, de gerenciar dificuldades através de capacidades que nós vamos adquirindo durante a vida, que é um fogo que nós temos dentro da gente, é um fogo. Essa é a nossa essência, né? Isso traz felicidade, isso traz o quê? Capacidade de enfrentar situações, né? Isso traz felicidade, isso dá o quê? Empoderamento. Ó, o poder é meu, é intransferível, não é de fora. As coisas de fora estão ligadas ao quê, Nando? A prazer, prestígio, né? Que o pessoal acha que é felicidade, mas é coisa passageira também, prestígio. O poder, que é o poder sobre as pessoas, que é também, as pessoas acham que a felicidade não é, e a posse, que são coisas. Ah, eu vou comprar um carro novo. Ah, vou arrumar uma mulher nova para ser feliz. Ah, vou arrumar uma religião nova. Não, vou para um centro novo, para ser mais feliz no outro centro. Olha só, você vai buscar fora. Você vai mudar de centro porque aquele centro que você frequenta não tá, você está contrariado lá. As coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Você está contrariado, você vai mudar de centro. Aí eu conheço um monte de gente, Nando, que muda de centro. Aí eu vou falar com a pessoa fala assim, e lá no outro lugar é igualzinho. Ou seja, é claro que é igualzinho, quem precisa mudar é você, né, Nando? Então os 4 P's são coisas muito ligadas ao que a gente imagina de felicidade e, no fundo, não traz felicidade, né? É essa busca, né, que ele fala aqui incessante da felicidade, também incessantemente ela foge de nós. Por quê? Porque nós estamos baseando a nossa felicidade em terreno arenoso, vamos dizer assim, que se desmancha, que arenoso que o vento sopra e leva para outro lugar. Na felicidade ela não está aí, mesmo porque ele fala que a felicidade sem mescla não se encontra na Terra, né? Quem está falando aqui é o Fenelon, né? E ele usando uma linguagem, né? Essa mensagem é de 1860 e a tradução também é antiga. E aí a gente vai ver que tudo que o nosso Toninho trouxe, transpôs para os dias de hoje, é o que o Fenelon está falando aqui, né? Não adianta a gente basear, colocar as bases, é, o nosso alicerce, né, em terreno pedregoso, ou não pedregoso, arenoso, né? A gente precisa colocar em terreno que tenha uma pedra ali, que tem que seja firme, porque qualquer vento que passar vai levar. É a mesma coisa, a gente coloca assim, olha, é, puxa, minha felicidade é eu ter a minha casa, né? Uma coisa que as pessoas sempre anseiam, né? A maioria da nossa população não tem uma casa. Tudo bem, aí chega um momento em que ele consegue colocar ali, comprar um terreninho, paga a prestação. Ah, agora vamos construir. Na hora de construir, ele precisa fazer um bom alicerce, colocar pilares rígidos, vigas rígidas, né, de concreto, para que essa felicidade que ele está construindo ali, tijolinho por tijolo, não venha, né, depois de desmoronar, não venha cair, não, as paredes não comecem a rachar. Então, não adianta a gente buscar coisas supérfluas, né? A gente buscar coisas passageiras, como acontece nas redes sociais quando a gente fica buscando, como o Tony usou o exemplo, né, da imagem, quando você faz aí, né, a selfie, você vai lá e usa um filtro para melhorar sua face, sua feição. Aí as pessoas do lado vão ver, ai, você se fica todo feliz, feliz entre aspas, na hora, e depois isso tudo passa. Aí, puxa, ninguém curtiu, né? Então é muito, assim, passageiro mesmo, né, Toninho? Viu, Nando? Antes de você continuar a leitura, esse exemplo da casa que você deu foi fantástico. Por quê? Muitas vezes a gente. Vamos comparar a felicidade com a construção de uma casa. A gente quer construir essa casa a partir do teto, a partir da aparência.
é o que aparenta para o mundo. Não. Olha, a felicidade, na verdade, está nas coisas mais simples. Teu amigo espiritual, o Pai Joaquim, ele sempre fala o seguinte, que lá quando o Emmanuel falou para o Chico, disciplina, 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 ele sempre fala para mim assim, ó, simplicidade, simplicidade, simplicidade. Porque é o seguinte, é o que não aparece, né? Olha só, a felicidade verdadeira não é essa que aparece para o mundo, cara. É aquela que você tem dentro de você. É o que o Nando falou da casa, é o alicerce. Você vê o alicerce da casa? Não, você vê o acabamento. Mas o alicerce, que é a coisa mais importante, que é a coisa mais simples, né? Que está ali, ó, importante, né? Nem aparece para o mundo. Né? A felicidade está dentro da gente, não é o que a gente expõe para o mundo. Né? A gente sabe que a gente é uma fantasia, né, Nando? Vamos continuar lendo um pouquinho aí, Nando? Um pouquinho mais. Vamos lá, então Fenelon diz assim, depois de falar nos gozos materiais, em vez de procurar os gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade neste mundo real. Ele se mostra ávido de tudo, o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então a gente pode, né, evitar, a gente coloca espinhos nas mãos, né? Porque a aparência dessa felicidade vendida para nós, né? Ela é muito instantânea, né? Tão instantânea quanto a nossa vontade de ser feliz, né? Porque a gente não está baseando, alicerçando, como falamos, em algo que é mais, né? Que tem mais vida, não é tão perecível, assim, tão passageiro. Então, Nando, e a neurociência mostra o seguinte, né? Quando você tem um determinado prazer, esse prazer assim, que é muito rápido, gera a famosa dopamina, que a dopamina é ligada ao prazer, né? Mas olha só, é uma dopamina passageira. Vamos comparar, por exemplo, com um alcoólatra. Ele toma uma bebida e a bebida gera uma dopamina nele, um prazer, né? Mas é aquela coisa rápida. Ele tem que continuar bebendo. E vai dar uma ressaca, e ele vai continuar bebendo. Nossos irmãos que são, né, no campo da drogadição, por exemplo, eles usam uma droga que dá um prazer momentâneo para ele. Mas isso que é? É fugidio, é rápido, é passageiro. Ele vai ter que usar cada vez mais. Eu vou falar de uma coisa que é bem polêmica, mas eu vou falar, Nando. A questão da tatuagem, por exemplo. Ó, esse dia eu estava falando com a minha filha, né? E comentei com ela o seguinte. Quando você faz uma tatuagem pequenininha, você tem um prazer. Você, ai, que gostoso, eu fiz uma coisinha aqui. Só que esse prazer é rapidinho. O que acontece com a pessoa que faz uma tatuagem? Logo ela vai querer fazer outra. E ela vai fazer outra e vai gerar um certo prazer. Só que esse prazer já não é igual àquela primeira. É diferente. Aí ela vai querer fazer uma maior. Cada vez mais. Você pode ver que as pessoas que começam a fazer tatuagem, às vezes não vão fazer, não fazem, chega uma hora que o corpo não tem mais. E olha, você quer fazer tatuagem, você faz. Mas isso também é um prazer relativo que é passageiro. Tanto é que as pessoas vão se enchendo cada vez mais. Por quê? Porque aquela quantidade de dopamina que ela teve da primeira vez, que foi uma coisa, né, que foi pouquinho, mas foi legal, ela já não consegue mais, ela precisa cada vez mais. E a droga é a mesma coisa. A bebida, quando a pessoa é uma dependente químico disso, também, que é uma doença, viu, Nelson? É uma questão genética também, né? Então a pessoa que já tem essa doença, é bom não beber, né? Então a pessoa é a mesma coisa. Há outras coisas, por exemplo, atividade física, pode parecer bobagem, mas se você não é um atleta e treina 6, 7 horas por dia para sentir prazer nisso, olha, pode ser uma coisa que você vai começar a querer treinar cada vez mais. É uma coisa assim. Olha, várias outras coisas, não dou. Comida. Comida é prazeroso? É prazeroso. Mas quando você precisa comer para gerar essa dopamina, e você precisa comer cada vez mais, tem alguma coisa errada. A rede social, Nando, gera dopamina? Gera dopamina, né? Só que você vê, os especialistas falam que quando você fica mais que 2 horas por dia
Vendo essas coisas, você já está ficando dependente. Ou seja, você está querendo buscar mais dopamina, dopamina. E cada vez mais, né? Então vamos tomar cuidado com isso, pessoal. Vamos, olha, alertar nossos filhos, alertar os adultos, os filhos, alerte os adultos também, porque eu vejo às vezes muita criança querendo conversar com o pai fala assim, não, daqui a pouco eu converso. Tá lá no, né, no negócio, né? É de todos os lados, né? Tomar cuidado com essas coisas, né, Nando? Essa dopamina, essa coisa que a gente busca fora, né? E que dá um prazer momentâneo, realmente. E ó, e acaba trazendo o quê? Tormentos voluntários. A droga, a bebida, o excesso. Os excessos são o quê? Tormentos voluntários que a gente busca, né? Ó, outra coisa, Nando, rapidinho. Fazer fofoca. Falar mal dos outros dá um prazer, cara. E por que que a gente faz fofoca? Fofoca é maledicência, né, Nando? É a gente diminuir os outros para a gente se elevar. Eu falo assim, fulano lá é um picareta, é um mentiroso. Eu estou falando que eu não sou. Então, olha só, a fofoca, de alguma maneira, dá um prazer de diminuir o outro para eu me elevar. Os espíritos, Dr. Adão Nonato falava assim, que os espíritos diziam que nós temos cheiro, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas atitudes têm cheiro. Um dos piores cheiros que nós emitimos é o cheiro da fofoca, da maledicência. Por quê? Ela está ligada ao nosso orgulho. A gente diminui o outro para a gente se elevar. Olha só. Isso também gera dopamina, gera um prazer passageiro, né, Nando? Temos que estar preocupados com o que estamos exalando, né? Porque se na satisfação momentânea que a gente utiliza qualquer artifício, seja a droga, seja outros artifícios que a gente busca e que são viciantes, aquilo vai ser durante um tempo muito limitado. E a repercussão disso, ela é muito né, catastrófica, aí, vamos dizer assim, porque a gente tem aquele prazer momentâneo e depois vem a consequência, que é muito mais duradoura, que é muito mais, que traz muito mais sofrimento. Às vezes a gente acha que isso vai trazer uma felicidade para nós, mas é apenas ilusório. A gente está num campo de ilusão, a gente está num campo em que não condiz com uma realidade nossa, né? Vai apenas nos apagar durante um momento, vai tirar a gente de um senso, né, de um bom senso, para levar a gente a um campo ilusório. E aí a gente vai sofrer as consequências disso, e dói muito mais, né? Sempre falam, ah, que beleza, maravilha, estou curtindo. Mas o dia seguinte sempre tem aquela dor de cabeça, né, Toninha? Exatamente, Nando. Eu estava lembrando aqui, quando a gente antigamente era mais jovem, que a gente está menos jovem, né, Nando? Que a gente ia no baile, a gente ia chamar a menina para dançar. Então, quando você não tinha coragem de falar com a menina, você tomava alguma coisa para criar coragem. Mas olha só, a palavra coragem vem de coração. Vem de dentro da gente. A verdadeira coragem vem de dentro da gente. Quando você bebe e você fica alterado para conversar com alguém, numa suposta coragem, é uma coisa fantasiosa. É uma ilusão. Você acha que você tem mais poder naquele momento. E não. O poder está na sua sobriedade, na sua capacidade de inclusive, receber um não, de ser contrariado. Mas a coragem de aceitar, de entender que você pode receber um sim ou um não. E lidar com esse não. Porque o que acontecia muitas vezes é o seguinte, o cara bebia, aí quando ia falar com a menina, né, ela falava não, ele ficava bravo. Às vezes dava confusão no baile. Olha só. Né, mas vamos ler mais um pouquinho, hein, Nando? Vamos. Haverá maiores do que os que deveriam, derivam na inveja e dos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Então a gente está falando também, igual você falou da fofoca, né? E então, que as pessoas se alimentam-se de sentimentos que trazem algo momentâneo, mas que depois
é sofrimento, né, Toninho? E a inveja, né, Nando? Por que que você tem inveja? Porque você, de alguma maneira, você quer o que é o do outro, né? Parece que aquela felicidade da pessoa, né? Eu tenho inveja porque o fulano tem um filho maravilhoso, que fala várias línguas, educadinho, né? Mas ele tem, a criança, todo mundo tem suas dificuldades. Quando você vai conviver com as pessoas, você vai ver o seguinte, que todo mundo tem seus dias de sol e seus dias de sombra, né, Nando? Tem um ditado bacana que é assim, a inveja é a admiração vestida de lama. Ó, a inveja é a admiração vestida de lama. Eu posso admirar uma coisa. Ó, aquela pessoa conseguiu alguma coisa legal. Eu admiro aquela pessoa. O que que ela fez para chegar nesse ponto? Ah, eu vou fazer alguma coisa. Mas o invejoso, sabe o que o invejoso faz? E aquele cara conseguiu alguma coisa, ele está fazendo alguma picaretagem. Olha só, fofoca. Já quer diminuir o outro. Não, se ele conseguiu alguma coisa, tem alguma coisa por trás disso aí, hein? Esse cara está aprontando alguma coisa, né, Nando? Então, inveja e ciúme. O ciúme, né, é uma falta de condição de colocar a nossa felicidade em nós. A gente coloca a felicidade em outra pessoa também, né? Que é uma coisa que não deve ser feita. A felicidade é de dentro de nós, né? Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro, não está fora, né? Verdade. Então, essa busca nossa pela felicidade, a gente tem aqui alguns parâmetros que o Fenelon está nos passando e que o Toninho está comentando, que a gente está trazendo no texto aqui, para a gente, então, se colocar de forma a buscar essa felicidade em algo consistente, algo que seja permanente, né? Por exemplo, o conhecimento, quando a gente vai buscar um conhecimento, é algo que a gente agaria e traz para nós. E é uma conquista feliz, né? Sim, Nando. E outra coisa, ó, rapidinho. Ó, o conhecimento, quando transformado em prática, em sabedoria, isso traz felicidade. Só reforçando, a gente está lendo um texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só, capítulo 5, né, Nando? Item 23. Esse conhecimento colocado em prática, transformado em sabedoria, é felicidade, porque dá poder para a gente. É de dentro para fora, né, Nando? E aí a gente vai abastecendo o nosso ser desse conhecimento que vai clareando para nós o caminho. Em vez de a gente ir criando obstáculos e mais obstáculos, chega um momento que a gente se cansa. Vai chegar um momento que, como o Toninho disse, o jovem muitas vezes ele não entende, né? Porque ele está vivendo aí um momento dele assim de muita energia, mas vai chegar um tempo que nós vamos envelhecer, e isso é, né? Acontece. E aí, o que nós estamos plantando em termos de querer ser feliz, né? Em busca, essa busca que nós estamos falando, né? Em busca da felicidade, porque ela não vem de imediato. Essa é uma conquista, né, Toninho? Você falou de jovem, vou falar rapidinho. Nós vivemos um momento onde muitos jovens têm cometido suicídio direto e indireto através de drogas e bebidas, por causa de um chamado produtivismo. Os jovens hoje em dia, com o processo neoliberal, as pessoas vão em busca do quê? Ah, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o top, né? Eu tenho que ser aquele cara que ultrapassa todo o limite de todos os outros. É um produtivismo e nós todos temos nossas fragilidades, Nando, né? Você pode estudar para ser melhor do que você mesmo. Não precisa ser melhor que ninguém para você ser feliz. Você pode ser feliz com as suas capacidades, com a sua expertise, né? Com os seus talentos colocados em prática, né? Não precisa ser melhor que ninguém. Não precisa produzir mais que ninguém para ser feliz. É produzir mais que você, ser melhor, usar os seus talentos para o bem, para o amor, para a sociedade, né? Para trazer paz, para trazer amor, para trazer dignidade, felicidade para o mundo, né? Trazer equilíbrio para o mundo, trazer harmonia para o mundo, usar suas ferramentas pessoais para o bem, para a paz, né? E para o amor, né, Nando? É por aí, né? Falando de amor, a gente vai, né, buscar no amor de Jesus agora, através da prece, da oração e das vibrações, aqui na Alvorada, e contamos com você aí, para unidos aí a gente chegar, né, a essa espiritualidade maior.
Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, reverberar em nós essa mensagem de buscar a felicidade. Onde que ela deve estar? Aonde estamos procurando? Aonde estamos depositando a nossa vida, né, achando que é felicidade? Quanto tempo gastamos nos preocupando em sermos felizes, quando muitas vezes, como Toninho disse, a felicidade muitas vezes está nas coisas simples, na simplicidade, e não muitas vezes em valores que são colocados para nós na sociedade e que se desmancham. Qual aquele comprimido que a gente joga na água e ele vai se desfazendo, né, em bolinhas, em bolhas. Então, às vezes, colocamos a nossa felicidade em algo passageiro, instantâneo e que não vai acrescentar nada em nossas vidas. Que possamos buscar nos fundamentos, por exemplo, cristãos, naquilo que Jesus nos trouxe, nos seus ensinamentos evangélicos, que nós possamos trazer para a nossa vida essa felicidade real, mesmo que ela ainda não esteja plena na vida terrena. Pedimos então aos benfeitores espirituais que possam nos orientar através do nosso campo intuitivo, trazendo-nos vibrações, energias, ideias que vão, não é, como semente caindo em terra fértil e despertando para ser produtiva esta semente, transformando-se em planta, em árvore e dando os bons frutos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, estendendo um pouco mais essa nossa rogativa, vibrando por aqueles que estão precisando, Senhor, de um mínimo de alegria nos seus corações, de luz em seus pensamentos, de força em seus espíritos. Que a vossa luz, então, encontre e vá, Senhor, destinada a todos os seres, a todos os lugares, todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, os nossos vizinhos, as pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, da cidade e do país onde vivemos, do planeta onde estamos. Que a vossa luz emoldure cada um de nós, Senhor Jesus, com tua luz, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é esse, né, encontro de pessoas afins aí na obra de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então você pode ajudar, porque tem pessoas que não têm um centro espírita na cidade onde vivem, na comunidade onde estão, e aí a rádio, a TV é muito útil, levando esse conhecimento. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Temos lá os telefones 0800 12 018 38 e o fixo 11 24 58 3214. Quer falar através do WhatsApp? Fácil, né? Anote aí, ó, 11 97834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos, né, imediatos, rápidos. Temos aqui a chave do Pix, que é um número de celular, 11 97261 0272. E envie para a FEAL aí o recurso que você puder. Muito bem. E só para dizer mais alguma coisa, é que nós temos uma plataforma, temos lá um canal na internet que você acessa através de site. É portalmundomaior.com.br. Você pode estar acessando aí através de aplicativo, de rádio, pela internet. Existe esse portal que é bem fácil você acessar ao vivo a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Entre lá, portalmundomaior.com.br, vá descendo e vai ver lá
ao vivo. Tem um botãozinho para ir para a TV e tem um botãozinho para ir para a rádio. E aí você vai ouvir ao vivo. Se você quiser ver programas anteriores, vá lá no menu Programação, Episódios, e aí você vai ver os episódios dos programas anteriores, tá bom? Vamos continuar aqui, nosso querido Toninho. Vou ler mais um parágrafo aqui para nós, continuando o que eu tinha lido anteriormente sobre o ciúme, a inveja. Os que não têm e os outros que não possuem lhes causa insônias. As pessoas ficam, né, nas insônias. Dão-lhes vertigem, os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que lhes assemelham pela insensatez. A raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão que largar todas as frioleiras cuja cobiça, não é, lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que lhes serão consolados. Que, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Né, Tony? Então, Nando, essa questão da inveja, né, de você diminuir o outro, né, é uma coisa, parece brincadeira, mas é uma coisa a ser pensada. Ó, para um time, por exemplo, e a minha felicidade está em ver o time adversário perder, tem alguma coisa errada, Nando. Você vê uma coisa, Nando, olha, a minha felicidade está em ver o adversário perder. Isso é um prazer. E esse é um prazer meio mórbido, que eu quero a tristeza dos outros para eu ser feliz. A gente fala assim, mas futebol é tudo brincadeira. Olha, pare e pensa um pouquinho, Nando. Quando o meu prazer está em ver a desgraça alheia, a tristeza do outro, pode parecer que é uma coisa brincadeira, mas não é. Porque a gente emite ondas eletromagnéticas através do pensamento e do coração do nosso sentimento. A gente polui a atmosfera com o quê? Com esse sentimento de querer que o outro fique triste para eu ser feliz. É uma coisa assim, né? Outra coisa, voltando, Nando, essa coisa da inveja, né? As pessoas têm inveja do marido do outro, da mulher do outro, né? Da casa do outro. E tem um processo aí, uma coisa muito ligada à gratidão, porque você não tem gratidão pelo que você tem. Quando você não tem gratidão pelo que você tem, pela sua casinha simples, mas bem limpa, bem arrumada, se você não tem gratidão, você não se empodera disso. Se você não tem gratidão, Jesus falou assim, ó, quem mais tem é aquele, conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Ou seja, se você tiver pondo os olhos para o que você tem, você se empodera disso. Isso traz felicidade. Agora, se você está sempre sonhando com o que o outro tem, você não tem gratidão pelo que você tem. Se você não tem gratidão pelo que você tem, é como se você tivesse que perder aquilo para valorizar. Né? E olha, não é só uma casa, é a esposa, é o marido, é o filho, entendeu? Gratidão pelas coisas que nós temos. Em tudo dai graças, né? Em tudo tenha gratidão. Quando você tem gratidão por tudo, Nando, olha, isso é um processo que leva à felicidade, porque você se empodera, você vê assim, ó, quanta coisa boa eu tenho na minha vida, né? Gratidão é uma coisa importante também para a felicidade. É um sentimento que leva em direção à felicidade, né? A gratidão, pelo menos, traz um pouco de razão e de compreensão para dentro de nós, e a gente vai levar a vida acreditando que realmente a felicidade existe, porque você vive um período de calmaria, de tranquilidade, né, dentro dessa turbulência de vida que a gente está vivendo. Então, na hora que você agradece, que não que é se contentar, mas é pelo menos estabilizar a nossa, às vezes, ganância de querer ter mais, achando que isso vai nos proporcionar felicidade, e na verdade não. Então, vivendo com o simples, a gente pode ser
está vivendo uma introdução, já está na busca e no encontro com a felicidade, né, Toninho? Isso é assim, né? Você sabe, às vezes você fala assim, "Ah, tem uma casa simples, né? Aí eu vou comprar um apartamento super luxuoso." Aí você entra numa dívida danada, você não tem mais paz para pagar aquilo, você vai pagar um condomínio que você não pagava. Eu falo assim, tudo bem, não é você não ter assim essa vontade de melhorar, mas olha só, de repente você vai entrar em situações que são tormentos voluntários, né? Aquela paz que você tinha de sair de vez em quando, por exemplo, para pescar um pouquinho, para estar com os amigos. Ah, não dá mais, você tem que trabalhar para pagar o condomínio. E você usa as coisas do condomínio? Não, não dá tempo para usar, porque você está trabalhando. Precisa tomar cuidado, ponderar sobre essas coisas, né, Nando? Às vezes uma coisinha simples que você tem traz a felicidade. Sabe aquela coisa, Nando? Eu sempre lembro do Chico, né, falando da simplicidade também dele. Comer um pãozinho de queijo, tomar um café, sentar para prosear um pouquinho com um amigo, sabe? Sentar num parque, olhar as árvores, né? Olhar, sentir o vento, olha, sentir o barulho do mar, Nando. Isso é felicidade. Ó, é claro que é um prazer momentâneo, mas quando você sente essas coisas, parece que você vai trazendo para dentro de você. Porque nós saímos do planeta, nós fazemos parte da harmonia do universo, da natureza. Como se você estivesse acessando a natureza divina que está dentro de você, né? Através do quê? Desse seu olhar para o mundo, né? Ver o verde das matas, o barulho das florestas, o farfalhar das folhas, o tintilar das águas batendo no telhado. Olha, quando chove, sabe aquele coisa batendo no telhado? Você pensa, que coisa gostosa, né? Eu estou dentro da minha casa simplesinha, mas estou bem, né? Pensa em quanta gente não tem uma casa assim, né, Nando? E a gente às vezes fica pensando em ter coisas muito maiores do que a gente tem potencial, capacidade de ter, né? É verdade. Olha, tem mais um parágrafo aqui, gente, mas eu acho que é mais importante o que a gente está procurando aqui despertar, procurar então lá, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos espíritos, Fenelon, os tormentos voluntários, né? Porque ele fala que às vezes a gente está em busca da felicidade e ao contrário, a gente está buscando, a gente está encontrando tormento, mais tormento para a nossa vida. Muito bem, a gente está chegando no final de mais um Alvorada e a gente quer agradecer imensamente aí a sua audiência, a sua paciência de estar com a gente aqui, né? E dentro do tempo que a gente tem aqui, Toninho, a gente tem 1 minuto e meio mais ou menos. Você quer cantar alguma coisa aí? Então vamos lá. Vamos que dá tempo, Nando. Ô pastor, és meu pastor, fonte de amor. Sou aprendiz, agora, de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo, porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. É isso aí. E aí, encerrando mais um Alvorada aqui com você, muita paz, muita luz, e o Toninho encerrando e já nos despedindo aí de você, né, com aquela música de sempre. Muito, muito bom estar com você aí hoje, Toninho. Muita paz, muita luz para você, e muita paz, muita luz para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. E nos encontramos no próximo programa Alvorada. Nando, é uma felicidade estarmos juntos, né? Que bom estarmos juntos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Lariruri.
amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.